Olá, meus amores, que saudade imensa de vocês. Que pena que ainda não podemos retornar às nossas aulas normalmente. Mas vamos continuar aqui firmes e fortes, né? Acreditando, tendo fé que tudo vai dar certo. Eu tô contando com vocês para que o nosso retorno seja de sucesso, que a gente não precise olhar para trás e ver que a gente perdeu tempo, né? Então vamos continuar na nossa rotina de estudo, não perder o foco, porque tudo vai passar e logo, logo nós estaremos todo mundo juntos, não é? Então vamos lá. A aula que eu preparei de hoje para vocês, o que eu vou fazer? Como a gente não está tendo aula prática, né? Hoje eu vou retornar um pouquinho, né, dentro da parada cardiorrespiratória, para falar com vocês, né, sobre essa prática, porque infelizmente a gente ainda, né, não podemos praticar, tá? Mas podemos ver sobre essa prática. Então, assim, eu vou preparar alguns links, né, de alguns vídeos para vocês verem, né, como é que é essa prática, né, na realidade. E aí, quando a gente retornar, a gente volta com tudo, né, para praticar, para fazer, para aprender, né, ainda mais, tá? Eu espero que vocês tenham essa curiosidade de pesquisar cada vez mais, de procurar, né, cada vez mais sobre os assuntos que a gente vem trazendo para vocês, tá? Porque, infelizmente, o nosso tempo acaba sendo um pouco limitado, né? Então, por isso que a gente precisa de um esforço de vocês, né? Que vocês tenham, que vocês compreendam, né? Que a gente precisa de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nas últimas aulas, nós estávamos falando sobre parada cardiorrespiratória. E para, como se diz, resolver, né, essa situação, tem algumas manobras que a gente precisa, né? Exercer, né, fazer, para que a gente tenha, né, um retorno, né, da vida desse paciente, tá? Então, hoje nós vamos ver reanimação cardiopulmonar, tá? Que comumente, né, a gente sempre fala RCP, tá? Então, vamos lá. Dentro de um hospital, tá? Eu vou falar com vocês aqui de uma RCP, né, intra, né, os primeiros socorros, intra-hospitalar, tá bom? Então, vamos lá. Após acionar, né, a equipe médica, né, por exemplo, você se deparou com um paciente, né, vamos supor que você, como técnico, está fazendo, né, a sua rotina, né, diária, a sua rotina do plantão, e se depara com um paciente muito quieto, né, parecendo que está adormecido, e você vai entrar em contato com esse paciente, né? Vai chamá-lo pelo nome e se ele não responder, você vai fazer a verificação, né, do pulso e da respiração desse paciente, tá? Para verificar, para confirmar, lembra lá que tem o reconhecimento, que é a primeira parte, né, que a gente precisa fazer para declarar uma parada cardiorrespiratória. Então, a primeira coisa é fazer o reconhecimento dessa parada cardiorrespiratória, tá? E assim que você fizer esse reconhecimento, né, da parada cardiorrespiratória, você vai acionar a equipe médica, tá? Após que você fizer, né, esse acionamento da equipe médica e de outros profissionais que são necessários, né, durante uma RCP, enquanto eles vêm, vocês já podem iniciar, né, as manobras, né, as compressões, né, as compressões cardíacas, tá? Então, aqui a região, né, eu já havia colocado para vocês, com as mãos sobre a metade inferior do externo, que é a região hipotenar, tá? Sem flexionar os cotovelos. Então, na região do externo, que a gente pega, né, a nossa região do apêndice tifoide, tá? Que é aquele ossinho onde a gente tem comumente, a gente fala, a boca do estômago, tá? Então, logo também, um outro ponto de referência, a gente pode pegar a região dos mamilos, tá? Do paciente. E a região hipotenar, essa região da mão, tá? Então, assim, tem gente que acaba fazendo as compressões de forma errada e isso deixa, né, que essa RCP ela seja de qualidade,
tá? E isso aí com certeza vai, né, refletir na vida desse paciente, tá? A frequência dela deve ser de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Então, normalmente, enquanto tem um profissional que esteja fazendo, né, essas compressões torácicas, né, compressões cardíacas, enquanto tem o outro monitorando o tempo, tá? E enquanto isso, você vai fazendo essas contagens, né, para ver quantas deu dentro de 1 minuto. A profundidade, a mínima de 2 polegadas, que é referente a 5, né, igual a 5 centímetros, e no máximo 2,4 polegadas, que se refere a 6 centímetros, tá? Nós precisamos permitir, né, que tenha um retorno total desse tórax após cada compressão, tá? Para que não acabe machucando, lesionando o paciente e também, né, deixando de ser eficiente essa manobra, tá? Não devemos apoiar no paciente entre as compressões, ou seja, isso aí acaba dificultando, né, o retorno total desse tórax. Minimizar as interrupções entre essas compressões, por exemplo, você vai fazer a checagem, né, fez as compressões e vai fazer a checagem para ver se tá sem pulso, né, sem respiração, você tem no máximo 10 segundos, tá? Isso aqui cai muito em questões de prova de concurso. 10 segundos para fazer essa verificação, ok? Colocar a prancha rígida debaixo, né, abaixo do tórax, né, do paciente assim que disponível. Por que essa prancha rígida? Porque na cama ela acaba sendo mais maleável. Então, quando você vai fazer as compressões, o tórax do paciente acompanha o colchão, tá? Então, acaba não sendo tão eficiente essas compressões. Então, por isso a necessidade dessa prancha rígida, tá? Para que esse tórax ele não venha a movimentar durante essas compressões. Aí tem uma fotinha para vocês, né? Ensinando a região aonde fazer essas compressões. E agora vamos ver sobre relação, né, ventilação, compressão adequada. Quando a gente fala, né, ventilação, compressão adequada sem via aérea avançada, essa via aérea avançada seria, né, no caso, uma traqueostomia, uma intubação, tá? Então, esse paciente, ele não tem nenhum recurso, né, respiratório ainda, tá? Então, vai fazer a abertura, né, das vias aéreas desse paciente para fazer com que esse paciente receba, né, uma ventilação mais adequada. A ventilação em relação às compressões, né, a ventilação em relação às compressões será de 30/2. O que isso significa? São 30 compressões para 2 ventilação. Kátia, mas aí eu fiz as 30, eu paro? Sim, você para e aguarda fazer as 2 ventilação, tá? Mas também não pode ser um processo muito demorado, tá? Então, fez as 2 ventilação e você retorna de novo, né, para fazer essas compressões normalmente, tá? No adulto, vai ser, né, 30/2, 1 ou 2 socorristas, tá? Na criança, se for um socorrista, é 30/2. Se for 2 socorristas, é 15/2, ok? Tem essa diferença também. E também com a via aérea avançada, tá? Quando essa é colocado, né, nesse paciente, as vias aéreas avançadas, essas compressões, elas passam a ser contínuas, tá? Então, ela vai ser ininterrupta, né? Enquanto está fazendo as compressões, vai ter as ventilações, sem parar, tá? A compressão vai ser em média, né? Vai ser um tempo contínuo aí, em média por minuto, né? Em média de 2 minutos. E a ventilação a cada 2 segundos, tá? Então, a média, né, da frequência, né, dessas compressões contínuas tem que dar entre 100 a 120 por minuto, tá? Agora vamos falar sobre engasgo, tá? É uma das coisas que mais leva, né, crianças principalmente, a ter uma parada cardiorrespiratória, tá? E também o afogamento, né, infelizmente.
É uma das manifestações do organismo, né, para expelir um alimento ou um objeto que toma um caminho errado durante a deglutição, né, ou o ato, né, de engolir. O engasgo é considerado uma emergência e, em casos graves, pode levar a pessoa à morte, né, por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo. Sendo assim, agir rapidamente, deve-se, né, agir rapidamente para evitar mais complicações, tá, para esse paciente. Então, como é que nós devemos agir, né, quando tem casos de engasgo por corpo estranho? Quando eu falo corpo estranho, pode ser um objeto, pode ser, né, um alimento, né? É um corpo estranho dentro do nosso organismo, ele não pertence ao nosso organismo, tá? Nós temos a manobra de Heimlich, tá? Nós devemos posicionar, né, por trás do paciente e enlace a vítima com os braços ao redor do abdômen. Se for uma criança, ajoelhe-se primeiro, tá? Na prática, eu vou ensinar para vocês e vou mandar um videozinho para que vocês tenham essa diferenciação, tá? Caso ela esteja consciente, uma das mãos permanece fechada sobre a chamada boca do estômago. Lembra que eu falei com vocês? Essa região do apêndice tifoide, a região também epigástrica, é essa região onde vai acontecer a manobra, tá? A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a boca do estômago para dentro e também para cima, tá? É como se estivesse formando um J, tá? Então, enquanto você comprime, né? Quando você faz essa compressão, você faz a compressão e, ó, é como se o paciente estivesse na sua região, né? Na sua frente, e você faz essa pressão, né? Para cima e para trás e para cima, tá? Então, por isso que a gente fala, é como se tivesse em formato de J, tá? Você vai fazer essa movimentação até que o paciente elimine esse corpo estranho, ok? Aí também eu deixei para vocês verem, né, a manobra. Como agir em casos de engasgo em bebês? Lembra lá que em adulto e em criança vai ser da mesma forma, né? Vai posicionar atrás do paciente, abraçar, né, por trás e fazer a manobra com o punho fechado e fazendo em formato de J, tá? No bebê, você vai colocar o bebê de bruços em cima do seu braço e faça 5 compressões entre as escápulas. Escápulas é essa regiãozinha mais acima, tá? Do próximo ao ombro. Então, você vai entre elas, é como se fosse bem na região da coluna mesmo, ok? Vire o bebê de barriga para cima e em seu braço efetue mais 5 compressões sobre o externo. Aí seria como se fosse uma compressão cardíaca, tá? Nesse paciente. Na altura da região dos mamilos. No adulto também a gente pode ter essa referenciação, tá? Tente visualizar o corpo estranho retirado da boca delicadamente. E se não conseguir, repita as compressões até a chegada, né, de um serviço de emergência. Esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto, né, engasgado estiverem inconscientes, tá? Se ele estiver inconsciente, já tem que ter outros recursos, tá? Porque como é uma forma, né, como é uma manobra que a gente precisa do paciente firme, em pé, né? Então, se ele estiver inconsciente, com certeza não vai conseguir, não vai dar certo, tá? Aqui, ó, vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível atendimento especializado, tá? O que acontece aqui no caso da criança? Quando tem, né, esse engasgo, né, ou essa asfixia, essa falta, né, de oxigenação, falta de respiração ou falta do batimentos cardíacos, no caso, né, falta da oxigenação, tem que ser feita de forma muito rápida, tá? A criança, ela acaba precisando mais dessa oxigenação. Então, por isso, uma repetição ainda maior, né, dentro dessa questão da criança, tá? E em relação, né, essa retirada do corpo estranho, né, da região,
você vai fazer a abertura, tá? E ver se você consegue fazer a retirada desse objeto. Mas não é fazer a retirada pinçando, tá? Esse objeto, a não ser que ele esteja bem externo e você consegue ter certeza que você vai retirar, tá? A melhor forma, né, que o Ministério da Saúde ele faz indicação para fazer essa retirada é fazer com que você busque, né, esse objeto, tá? De que forma? Você abre, né, no caso, as vias aéreas e você conseguindo ver o objeto, você tem que tentar ir de lado e pinçar ele, mas não em forma de pinça, tá? Você tem que como se fosse pescar esse objeto, tá? Ou esse alimento. Porque se você tentar às vezes pinçar, você vai pegar ou ele vai escorregar, vai acabar empurrando, né, mais para a parte interior do sistema respiratório, tá? E isso não é o que precisamos, né? Ou não é o que queremos que aconteça, tá? Então, quando for fazer, né, a retirada do objeto, tenha certeza que você consiga retirar, tá? Se não tem a certeza, continua com a manobra, que isso aí vai ajudar com que esse paciente, né, ou com que a pessoa consiga expelir, né, esse objeto, tá? Então, se for fazer a retirada, tanto na criança quanto no adulto ou no bebê, né, faz essa tentativa de retirada, né, de ir do lado do objeto e pinçar para retirar, tá? Ó, aí deixei aqui também para vocês, né, uma fotinha da manobra no bebê, para vocês verificarem, conseguir fazer essa diferenciação entre adulto, criança e bebê, e também algumas questõezinhas, tá? Para vocês se aprofundarem mais. Qualquer dúvida, vou estar à disposição de vocês. Como eu falei, tenham curiosidade em pesquisar, em procurar, aprender mais. Aproveita esse tempo. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes fica complicado, né? Em casa é mais difícil da gente estudar, da gente pegar o foco. Mas não desista, tá? Não desista, vai dar certo. Ficam com Deus, contem comigo, o que precisar, eu estou à disposição. Um beijo, um abraço.